Eu queria falar com vocês hoje da Startup Enxuta, do projeto que a gente quer iniciar aqui na Wikigroup. E a gente está incentivando a todos os funcionários a lerem o livro. Eu quero contar para vocês um pouquinho como começou isso e a gente vai discutir um pouco do livro para que a gente consiga ir trocando ideias e antes das reuniões que a gente vai falar sobre esse assunto. Para vocês entenderem, a gente começou isso esse ano com esse projeto de cultura digital, colaborativa. Isso a gente teve, até vale mencionar, eu tive uma reunião com o presidente da Superlógica, o Carlos Cera, que foi um cara assim muito legal com a gente. Eu acho que ele deu alguns alertas, assim, ele chamou atenção para a gente em alguns pontos e começou a falar um pouco da evolução que a Superlógica teve e chamou muita atenção da gente. E aí a gente começou a iniciar esse projeto. Aí depois o Emerson, que é o pessoa responsável da Superlógica sobre cultura, veio fazer uma palestra pra gente e foi muito legal, tá? A gente também fez um projeto de empatia, para o cliente, que também convergiu para isso, tá? Bom, o livro que a gente está discutindo é o Startup Enxuta, do Eric Ries. Fiquei muito impressionado da maneira que ele aborda esse assunto. Eu vejo que é um guia realmente para startup e eu gostei muito e quero discutindo com vocês, quero a participação de todo mundo nessa discussão. E uma coisa que me chamou a atenção inicialmente foi a questão o que é uma startup, né? Startup é uma empresa que nasceu. Não, gente, startup, eu vi que todas essas empresas, o que conceitua uma empresa ser startup é o fato dela estar atuando em um ambiente de incerteza, né? Que é o caso da Superlógica, que é o nosso, que é de iFood, e inúmeras outras empresas que a gente conhece, né? E uma das coisas que ele começa a abordar questões muito importantes, por exemplo, que nessa economia digital tem alguns estigmas, né? Que administrar é uma coisa chata e ele já começa a trabalhar muito em cima disso, apesar de ter maneiras e métodos diferentes que empreender é administrar, gente, né? Então a gente tem que ter isso claramente. Ele conta muito sobre a empresa, a segunda empresa que ele montou. Ele fala da primeira que ele quebrou, e ele divide muito essas experiências, inclusive os fracassos, e a história dele é muito legal, né? De começar errado, de todos os ajustes. Então, uma experiência que ele troca no livro que é muito legal. Uma coisa muito importante que também são pontos, gente, que a gente vai, ao longo do livro, ele vai falar muitas vezes, que são os adotantes iniciais, tá? A gente vai conceituar isso mais para frente, ou seja, aquele pessoal, os entusiastas. Vocês vão entender a importância que esses caras têm, que esse perfil de cliente tem numa startup. E ao longo do livro ele fala bastante também na manufatura enxuta do sistema Toyota, que isso é um dos pilares que ele usa para a startup enxuta. Bom, e por último, uma das coisas que é muito interessante que a gente já usa aqui, que é o desenvolvimento ágil. Tem capítulos que falam só sobre isso e a gente vai poder detalhar também, tá? Com relação ao método, gente, outra coisa muito importante o método de startup enxuta funciona para qualquer empresa, não necessariamente para uma empresa que está nascendo hoje, e inclusive exemplos muito interessantes que traz, que é de empreendimentos que nascem dentro de uma corporação, praticamente um departamento, uma célula que passa a atuar como uma startup, tá? Empreender e administrar, isso é uma tecla, cara. A gente vai falar muito disso. Aprendizado validado cientificamente. Então, tem um método para se validar o aprendizado. Então, vocês vão notar que ele fala muito sobre a importância do aprendizado, né? Praticamente uma startup, a função principal dela é aprender, mas desde que esse aprendizado seja validado cientificamente. E contabilidade para inovação, que é também um método para você ter números que validam o seu desempenho, tá? Não é aquela contabilidade tradicional, mas para inovação.
Bom, como é que ele está organizado? Ele tem uma parte que fala sobre a visão, quem é o empreendedor, especificamente o que é a startup, a estrutura dela, e a aprendizagem validada. Isso é muito importante, gente. Ah, tá bom, eu aprendi. Não. Como você valida essa aprendizagem? Isso é muito importante. Direção. O ciclo do feedback. Gente, ele vai falar o livro todo, realmente é a coisa mais importante. Né? Que vocês vão entender o que é o ciclo do feedback. Construir, testar, aprender, construir, testar, aprender. Ele fala muito disso e é realmente o núcleo da startup enxuta. E o momento de pivotar. Pivotar é mudar a direção ou perseverar naquele projeto, tá? E finalmente a questão da aceleração. Técnicas de aceleração, manufatura enxuta e o projeto organizacional, tá? E depois, começando efetivamente o livro, tem o primeiro capítulo que é o começar, que é startup é uma instituição, gente. Então não é aquela coisa, aquela visão que tem, é uma garagem, é um pessoal testando coisas. Não, gente, startup é uma instituição. É uma empresa, por isso que ele fala que é empreender e administrar. Empreendedores. Gente, ele traz alguns números muito interessantes. Nunca se empreendeu tanto no mundo, né? E uma outra coisa muito importante que ele fala, fazer hoje, cara, manufatura, construir coisas, você é capaz de fazer qualquer coisa. A dúvida não é como fazer, gente, a maioria das coisas, excluindo, mesmo que você esteja desenvolvendo uma molécula, vale a pena fazer? Tem sentido fazer? Alguém está disposto a pagar por aquilo? Né? A gente chegou num nível, depois da Revolução Industrial, tudo que aconteceu em termos de evolução tecnológica, que fazer não é mais a questão, fazer, se vale a pena fazer ou não. Então, e a startup enxuta, a manufatura enxuta realmente é um dos princípios fundamentais da startup enxuta, porque ela fala, inclusive, dos lotes menores, que foi o conceito desenvolvido pelo sistema Toyota. E ele vai explicar como que isso funciona, por exemplo, numa empresa de software. Lotes menores. Quem está dentro do ágil já entende isso, sprint, etc. Mas é muito interessante da maneira que ele aborda isso, tá? O medir diferente é onde a gente vai falar da contabilidade. Como você mede, né? Tem coisas que as empresas tradicionais costumam medir, às vezes valores, etc., e que não e acaba não representando a evolução específica de um projeto de startup. Descobrir a coisa certa, criar, que é aquilo que eu falei, gente, o que efetivamente devemos criar, né? Através do ciclo do feedback você constata isso, que é construir, medir, aprender. Construir, medir, aprender é o tempo inteiro. Gente, isso aqui é o principal fundamento, tá? E uma coisa, né, que toda startup, ela nasce, né, com essa visão toda, que eu digo, talvez exagero, mas enfim, um negócio próspero que vai mudar o mundo. É o que todo mundo imagina quando você tem um projeto inovador. E a última coisa, gente, quando a gente fala de mudança, né, então, eu estou naquele ciclo de construir, medir, aprender e algumas decisões que eu vou tomando. Então, normalmente o que acontece? Eu sempre estou tentando otimizar o meu produto e quando eu preciso pivotar, eu vou pivotar a minha estratégia. Normalmente, raramente você muda a visão. Tá? Então, o que eu quero com isso, gente? Preste atenção nesses detalhes, observem isso no livro, para a gente poder, em cada uma das nossas discussões, a gente poder literalmente estar na mesma página, tá? Então eu quero discutir com vocês, a gente vai se aprofundando. Se alguém quiser gravar alguma coisa, escrever, a gente vai estar colocando tudo no Facebook para a gente poder caminhar junto nesse material, tá bom? Valeu, gente. Obrigadão.